Olá, meu nome é Felipe Sintra e esse é mais um vídeo do curso Criando Blocos Gutenberg. Então esse curso é um curso que eu iniciei, a gente já está na 17ª aula. Ele é focado no desenvolvimento e na criação de blocos customizados Gutenberg. Então nesse vídeo particularmente, a gente vai revisitar o componente Rich Text e a gente vai ver mais algumas propriedades que a gente consegue trabalhar com o Rich Text. Depois a gente vai ver um processo de salvar os itens e ver o resultado, e a gente vai também revisitar uma outra aula que é referente a atributos, né, do bloco. Então a gente vai ver como esses atributos funcionam e a gente vai fazer aí um tratamento especial para esse item. Então agora a gente vai para a nossa tela. Então eu tenho aqui no lado esquerdo o nosso projeto, então vou aumentar a fonte aqui desse editor. Do lado direito eu tenho o meu browser. Então aqui tem a referência do Rich Text, só um adendo a esses itens. Dentro do developers.wordpress.org/blogs/reference guides Rich Text, a gente tem lá uma referência sobre esse componente. Então se eu for na documentação do Rich Text no GitHub, e a gente tem aqui todas as propriedades que esse componente trabalha. Então o que a gente tem? A gente tem um onChange que a gente já viu, a gente tem o value, a gente tem um tag name também que a gente já deu uma olhada sobre esse item, e a gente tem o placeholder. O que é o placeholder? O placeholder vai ser uma propriedade que a gente vai adicionar para quando aquele componente não tem um valor ainda cadastrado. Então, por exemplo, se a gente for no nosso editor, vamos na parte do subtítulo. Vamos remover aqui o subtítulo, só para a gente fazer um teste. Então, o que vai acontecer nesse caso, se eu for em nosso terminal, vamos aqui rodar o nosso projeto. Então, npm run start. O nosso bloco, o código do nosso bloco vai compilar. Então, beleza, nosso código compilou, certo? A gente tinha removido aqui o valor padrão, mas o que acontece? Esse valor ele já tinha sido cadastrado anteriormente. Se a gente criar um novo bloco, né, duplicar esse bloco, então agora a gente vai ter um novo bloco. Ele vai ter o custo de criação, então ele está repetindo toda a estrutura, mas ele não tem o by Felipe Sintra. Quando a gente dá uma olhada aqui, a gente não tem a referência que eu possa adicionar alguma coisa aqui. Então, para isso, a gente vai utilizar o placeholder para ter essa informação, né? Para ter esse guia. Ó, cadastra aqui um subtítulo, por exemplo. Então, para isso, a gente vai abrir a nossa edit. Então, lá dentro do edit, a gente tem aqui o componente do subtítulo. Então, eu estou dentro do componente responsável pelo subtítulo. Então o que eu vou adicionar aqui é o placeholder. Então o placeholder que ele vai receber, eu vou utilizar a função lá de tradução, e o texto de orientação vai ser adicione aqui um subtítulo. Então agora a gente tem aqui o nosso placeholder sendo adicionado. Então a gente vai atualizar a nossa página. Atualizando nossa página, a gente não tinha salvado o bloco anterior, então eu vou clicar aqui, adicionar um novo bloco, card curso Gutenberg. Então agora a gente tem uma instrução, né? Aquele item ele não carrega uma informação, mas ele vai dar uma instrução para o usuário. Vai dizer, olha, adicione aqui um subtítulo para esse card. E a gente pode também adicionar essas informações para outros elementos. Então assim é que funciona o placeholder, certo? Então o placeholder é uma das propriedades que a gente pode adicionar no Rich Text. Outro item interessante também que a gente tem é o multiline. O multiline eu posso definir, né, que esse meu Rich Text vai aceitar várias linhas. Então quando o usuário começar a adicionar um enter, ele vai adicionar novos elementos. Então como isso vai funcionar? Por exemplo, então eu já preparei um estilo para um elemento aqui dentro, e o que eu vou adicionar? Eu vou adicionar uma lista de assuntos, certo? Então vamos aqui adicionar uma lista de assuntos. Então essa lista de assuntos vai funcionar da seguinte forma. Então eu vou salvar o meu placeholder. Então dentro do meu index eu vou adicionar um novo atributo, assuntos. E este atributo assuntos, ele vai ser do tipo array, e esse array ele vai
ter o seguinte source. Então a gente vai mudar um pouco aqui. Eu não vou dizer que ele vai ser um atributo específico, mas a gente vai voltar naquele esquema de source, né? E como é que a gente vai definir isso? Então, primeiramente, eu vou dizer que o source do meu elemento vai ser um children. Como assim, Felipe? Você não tinha falado sobre essa possibilidade, né? O que é isso? E esse children, ele vai sair da onde, né? Ele vai sair de uma lista. Então eu vou colocar aqui um selector, e eu vou dizer que este source vai ser um L. Então o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo a seguinte interação. Eu estou dizendo, olha, dentro do meu bloco eu tenho um L, e esse L ele vai ser, né, o item que eu vou resgatar. Então, dentro desse meu elemento que eu resgatar, essa vai ser minha fonte de informação, né? A fonte que eu vou armazenar as informações. E que fonte vai ser essa? Vão ser os filhos desse UL, ou seja, vão ser os LIs, né, que eu adicionar, ou qualquer elemento filho deste elemento. Então aqui a gente já está preparando o terreno para a gente ver como é que essa interação fica com o multiline. Então agora a gente vai no rich text e a gente vai vincular esse componente a essa variável. Então vamos aqui salvar. Dentro do meu edit, eu vou, para a gente não digitar tudo aqui, eu vou copiar esse item. Eu vou adicionar o class para esse elemento subject list. E esse item vai ser um L. E agora o que a gente vai adicionar é um multiline. Então toda linha nova que eu adicionar vai ser um LI dentro desse elemento. O atributo não é subtítulo e sim assuntos, né, que a gente acabou de criar aqui em nosso bloco. Então eu tenho assuntos. Então aqui eu vou dizer, adicione aqui um assunto relacionado. Ok? Então esse assunto é relacionado. Então vou dizer aqui, no onChange a gente vai receber um novo assunto. E esse novo assunto ele vai ser atribuído em assuntos. Ok? Então agora a gente conectou tudo bonitinho. Então o que vai acontecer aqui é, a gente vai adicionar um novo elemento que vai ser um L, e esse L vai ter uma série de LIs. O nosso atributo, né, ele vai ficar olhando agora para quem? Ele vai ficar olhando para esse L, e todo mundo que for adicionado nesse LI, a gente vai resgatar e vai armazenar em um array, ok? Então, esse é o resultado esperado. A gente vai ver que vai ter algum detalhe aí que a gente vai precisar fazer uma alteração. Então, vamos reiniciar nossa tela. Beleza, a gente reiniciou aqui e agora eu vou adicionar esse novo bloco. Então, o que vai acontecer? Então, eu vou criar aqui o card curso Gutenberg. Lindo, está aqui curso de criação do blocos Gutenberg, adiciona aqui o subtítulo, então vamos dizer by Felipe. E aqui vão ser os assuntos, né? Adiciona um novo assunto. Então, o assunto é, vamos dizer, a gente vai falar sobre SaaS, a gente vai falar sobre Next e a gente vai falar sobre WordPress. Então, esses são os assuntos que a gente vai trabalhar. Então, o que eu vou fazer aqui é, eu vou atualizar essa informação. Atualizei a informação. Agora a gente vai atualizar a página. Então vamos atualizar a página e ver o que vai acontecer. Se a gente notar aqui, né, a gente tem o by Felipe Sintra que a gente adicionou, mas o adicione aqui o assunto relacionado, né, a lista de assuntos não foi atualizada. Por que isso? Isso é um ponto bem importante, porque agora o nosso source não é um atributo que está lá solto, certo? E sim, o nosso source é o conteúdo HTML. Então lembre do fluxo de dados que a gente tem, né? A gente faz uma adição, então ele envia para o estado, ele analisa aquele estado, faz o parser e salva dentro do nosso WP Content com a estrutura que a gente espera. O que está acontecendo aqui nesse item é que quando a gente vai lá na função save,
a gente não cria esse UL. Então, quando a gente chega lá na função save, a gente não gera esse UL. O que vai acontecer? O bloco é salvo. Quando a gente recarrega essa informação, a nossa fonte de verdade não é o edit, e sim o save. Então, ele vai chegar lá no save, ele vai verificar, olha, eu tenho um atributo assuntos, e esse atributo assuntos está relacionado a um UL, mas só que o nosso save não armazenou esse UL. Então, o que vai acontecer? Esse UL vai continuar vazio e a gente vai enviar esse UL vazio, né, que não tem nenhum UL ainda salvo, para a função de add. Então, parece estranho, mas tudo porque quando a gente cria essas estruturas, começa a editar, a gente fica fortemente relacionado à parte de edição. Mas só que quem cuida dos dados no final da história é a parte do save. Então, por isso que o save é muito importante. Então, agora a gente vai lá no save e vai adicionar o elemento para salvar e a gente vai corrigir esse problema. No nosso save, então aqui no nosso save a gente tem um link, tem uma div, então vou só copiar esse rich text content. Então, agora o que a gente vai ter é o UL. Posso definir o multiline que LI. Vamos só fazer um teste para ver se o UL ele, por si ele já resolve. Então, vamos acionar aqui e esse vai ser o subject list e o valor dele vai ser assuntos. Salvando, a gente vai voltar para o nosso bloco e a gente vai ver o que vai acontecer. Com certeza ele vai verificar que tem uma diferença entre o markup e o que foi salvo e vai pedir para, né, recuperar esses dois itens. Então a gente vai lá tentar recuperar, deu certo, tentar recuperar, deu certo, perfeito. Então agora aqui não preciso mais desse segundo elemento, vou só remover. Então os assuntos vão ser WordPress, CSS, JavaScript. Beleza, vamos aqui salvar. Vamos em ver post, só ver se o nosso UL está sendo imprimido. Beleza, o assunto está sendo imprimido lá, o UL está sendo imprimido. Agora, se a gente for clicar em editar, a gente tem as informações no nosso editor. Então tá tudo agora funcionando. Então o que a gente viu aqui hoje, né? A gente viu o multiline e a gente viu como a gente usa o source. Lembrando, se você utilizar o source relacionado ao conteúdo HTML, esse conteúdo HTML precisa existir no seu save. Senão você não salva essa informação. Perfeito? Então, a gente viu também placeholder, como utilizar placeholder. Então, acho que isso aí já é assunto suficiente para você trabalhar com o componente Rich Text. Ok? Então, um abraço e até a próxima aula. Falou!